Existe um provérbio árabe que diz assim: o homem teme o tempo, e ainda o tempo teme as pirâmides do Egito. As pirâmides do Egito trata-se de um grande projeto realizado pelo homem. As construções dessas pirâmides são datadas de cerca de 2.700 anos antes de Cristo. E essa construção, esses projetos, eles são tão fascinantes que ainda hoje geram discussões acerca do modo em que foi construído, da forma que ele foi construído. Alguns dizem que as pedras que deram origem a essas pirâmides foram transportadas por longa distância por um grupo muito grande de pessoas, de escravos, que puderam construir as pirâmides. Uma outra ideia acerca da construção diz que, na verdade, não foram pedras que foram transportadas, mas sim materiais, e no local, esses materiais misturados e colocados em formas deram a origem às pedras que construíram as pirâmides. Nós temos ainda outra versão que diz que a construção das pirâmides é fruto de uma visita de extraterrestres. Então, seres evoluídos de um outro mundo que vieram aqui na Terra e construíram as pirâmides do Egito. Isso nos leva a pensar na navalha de Ockham. Segundo os princípios atribuídos ao filósofo e frade Guilherme de Ockham, a resposta mais simples para uma questão complexa deve ser sempre a mais provável. Isso quer dizer que se você estiver andando pela rua e tropeçar em uma pedra, o mais provável é que você esteja realmente distraído em sua caminhada, e não que todas as pedras do mundo resolveram conspirar contra os seres humanos. A construção das pirâmides é um feito muito grande. Então, ao longo da humanidade, existem grandes projetos realizados pelo homem. Claro que esses projetos eram grandiosos no passado, porém em número menor. Mas a partir do século XIX, com o aumento da complexidade dos negócios, houve uma necessidade da existência de mais projetos. Então nós começamos a ter um número maior de projetos. Consequentemente, houve aí uma evolução de tecnologia, de processos e métodos no desenvolvimento, na realização desses projetos, o que trouxe a gestão de projeto como uma ciência no desenvolvimento desses projetos. Em 1870, nos Estados Unidos, foi construída a Estrada de Ferro Transcontinental. E aí houve uma necessidade de gerenciamento de atividades de milhares de pessoas, manufatura, montagem, qualidade da matéria-prima, tudo isso fez parte desse grande empreendimento. E era necessário um pouco de conhecimento, de técnica, para a realização de um projeto desse tamanho. Em 1856, nasceu um homem nos Estados Unidos chamado Frederick Taylor, e ele viveu até 1915. E Taylor foi quem aplicou o raciocínio científico para mostrar que o trabalho pode ser analisado, pode ser melhorado, pode ser dividido em partes, e que as pessoas, quando são escolhidas conforme as suas habilidades e fazem essa atividade de forma repetitiva, ou seja, há um treinamento para essas pessoas, elas podem desenvolver essas atividades de uma forma melhor, tornando o resultado mais atrativo para quem empreende. Então, Taylor é o chamado pai da administração científica. Henry Kant, que viveu de 1861 até 1919, estudou detalhadamente a ordem de operação no trabalho. Seus estudos de gerenciamento foram na construção de um navio na Segunda Guerra Mundial. Sesky, em 1998, usou diagramas com barras, tarefas e marcos que esboçavam a sequência e a duração de todas as tarefas de um processo. Mas somente nos anos 60 é que o gerenciamento de projeto foi formalizado como uma ciência. Então, antes havia aplicação de técnicas, mas só nos anos 60 que esse gerenciamento passou a ser formalizado como uma ciência, passou a ser ensinado em instituições de ensino como sendo uma ciência. Em 1969, no auge dos projetos espaciais da NASA, discutindo práticas e melhores maneiras de fazer, James Snyder fundou o Project Man Institute, que é o PMI. Esse instituto ele visa a trabalhar a gestão de projetos através de ferramenta. É a maior instituição internacional dedicada a dimensionar
o conhecimento, o aprimoramento das atividades da gestão de projetos. E atualmente eles têm o PMBOK, que é um guia de gestão de projeto, muito usado. Existe a certificação, a aplicação do conhecimento de gestão de projeto, inicialmente, foi utilizado somente na construção civil e na informática. Então, na época do surgimento da informática, no crescimento da informática, na tecnologia, os projetos de informática utilizavam muito dessas técnicas de gestão de projeto. Ela foi evoluindo, foi se expandindo, e hoje a gestão de projetos está fazendo parte de todos os projetos que existem ao longo do mundo. Então nós temos institutos, nós temos certificação, nós temos desenvolvimento de profissionais, nós temos aplicação de técnicas que permite a realização de projetos, o gerenciamento de projetos. Nós temos projetos e subprojetos, então precisamos entender o que vem a ser um projeto e um subprojeto. Um projeto ele é constituído por vários subprojetos. Então, o projeto principal ele possui subprojetos, que são outros projetos que fazem parte do resultado esperado por esse projeto principal, mas está dentro dele, pertence a ele. Então, nós chamamos de subprojeto. Um exemplo de subprojeto, projeto e subprojeto, nós podemos dizer os Jogos Pan-Americanos do Rio de 2007. Para construir e para executar esses jogos, foram constituídos vários subprojetos. Então, o projeto principal era os Jogos Pan-Americanos. Então, para que fosse realizado os Jogos Pan-Americanos, nós tivemos alguns subprojetos. Por exemplo, a criação de uma Vila Olímpica. Era um subprojeto do projeto maior, que era os Jogos Pan-Americanos do Rio em 2007. Vilas de acesso. Vilas de acesso era um subprojeto. Então, se olhar apenas para a construção das vilas de acesso, elas eram um projeto, mas faziam parte de um projeto maior, portanto era denominado de subprojeto. Instalações esportivas também eram subprojeto, cerimônias, etc. Então, haviam vários subprojetos fazendo parte de um projeto grande. E neste caso, todos visavam o objetivo principal, a realização dos jogos. Claro que, ao findar esses subprojetos e o projeto principal, havia um fim pré-definido. Então veja que nós estamos ainda dentro do conceito de gestão de projeto, que um projeto é uma atividade que busca, ao final, entregar um produto ou um serviço único. E ele tem um espaço no tempo e tem um fim. Encerrou, acabou. A partir do momento que foram entregues esses produtos, que era o propósito da realização dos jogos, encerrou-se o projeto. O que é diferente de um programa? Um programa ele é constituído de vários projetos. Então, vimos que, primeiramente, nós falamos de projetos e subprojetos. Então, um projeto possui subprojetos. E um programa? Não, um programa já é algo maior, que é constituído de vários projetos com objetivos diferentes, mas que, na soma desses objetivos, visa atingir um objetivo maior. Então, quando eu tenho um programa, eu vou ter vários projetos com objetivos diferentes. Esses projetos têm objetivos diferentes, mas que no final eles atingem um objetivo maior. Exemplo disso seria o programa Fome Zero. Então, dentro desse programa de Fome Zero, nós temos o chamado incentivo ao microcrédito, a criação de cooperativas, o primeiro emprego, incentivo ao voluntariado, além dos projetos de operações rotineiras, as características de um programa, como a distribuição de alimentos. Então, isso é um programa. Dentro desse programa, se você pegar o incentivo ao microcrédito, ele tem um objetivo específico, diferente, porque o microcrédito visa atender empreendedores, pequenos empreendedores, que vão gerar resultados na economia, que vão gerar empregos. Então, o objetivo do microcrédito ele é específico, mas a soma do resultado que eu tenho com o projeto microcrédito e com os outros projetos dentro do Fome Zero, eu vou estar atendendo um objetivo maior, que é de um programa. Então, essa é a diferença de um programa para um projeto e subprojeto, Um programa possui vários projetos e um projeto possui subprojetos. Todos têm objetivos diferentes dentro do programa, isoladamente, mas a soma de todos esses objetivos visam acabar com a fome no país. Então, o objetivo maior do programa é acabar com a fome no país. Para isso, há necessidade que eu tenha vários projetos.
E nesse caso, o programa, ele não tem um tempo definido para acabar, e não existe um prazo para terminar. O programa ele vai continuar existindo, e ao longo da sua existência, buscando o seu objetivo, irão surgir projetos. Esses projetos virão e terão fim. Virão outros e terão fim, porque essa é uma característica de projeto. Mas um programa não, o programa ele segue, então ele é diferente, apesar de depender do projeto, ele é diferente de um projeto. A estrutura organizacional em que um projeto, que a gestão do projeto vai atuar, ela é muito importante, né? Traçar a hierarquia administrativa de uma instituição, mostrar os canais de comando, quem está submetido a quem e quem responde a quem, é importante para o sucesso de um projeto. As redes de comunicações formal, né, não pode ser informal, formal, constituída como um guia, leva à coordenação de um projeto. Então é inicial, num projeto, conhecer a estrutura organizacional a que ela vai estar sendo submetida, que esse projeto vai estar sendo submetido. Ele está dentro de qual estrutura organizacional? E Killing, em 2002, disse que uma estrutura organizacional correta é um dos principais fatores de sucesso de um projeto. Então, eu começo lá definindo, identificando a estrutura organizacional para que eu possa ter um projeto com bons resultados. A primeira estrutura organizacional é a funcional. Então, dentro da estrutura funcional, a hierarquia ela funciona da seguinte maneira. Cada funcionário tem um superior bem definido. E as pessoas são agrupadas por especialidade, tais como produção, marketing, engenharia, contabilidade. Então, em cada um desses setores, há uma coordenação. Então, os projetos dentro de uma organização funcional cria problemas organizacionais, já que o gerente de projeto tem autoridade, mas a autoridade dele está limitada ao gerente funcional. Então, o gerente de projeto, aquele que coordena todo o projeto, ele não tem poder sobre o departamento de produção, porque existe ali um coordenador nesse departamento, ele tem um chefe. Existe um departamento de marketing, um coordenador. Então, esta divisão, né, dentro da organização funcional dificulta ao gerente de projeto, porque ele está submetendo-se às suas ideias, às suas atividades, ao gestor de cada área, que é um gestor definido, que tem o controle daquela área. Né? Qual é a desvantagem de uma estrutura organizacional funcional? Os recursos estão limitados à esfera do departamento. Então, cada departamento tem os seus recursos e tem o controle sobre ele. Então, o gerente de projeto vai estar limitado a isso. Ele vai ter que estar sempre voltando-se para os departamentos, porque é ali que estão os recursos. A burocracia é elevada para o projeto, porque utiliza um fluxo do processo de trabalho da empresa. Então, o projeto vai ter que se adaptar ao fluxo de trabalho operacional da empresa, porque são setores, departamentos funcionando ali, e o projeto tem que se adequar a essa burocracia. O gerente de projeto tem pouca autoridade e precisa ganhar a cooperação dos gerentes funcionais, ou seja, dos gerentes de cada departamento. Então, se eu sou o gerente de projeto e não conseguir trazer para o meu lado, me acompanhar nas minhas ideias, eu que sou o gerente de projeto, se eu não convencer esses stakeholders, eu vou ter dificuldade durante a implementação do projeto. Pode haver perda de foco, ou seja, as prioridades do departamento serem maiores para quem está trabalhando do que as do projeto. Então, em determinado momento, eu preciso utilizar o departamento de marketing. Mas este tem como prioridade, nas suas atividades de rotina, algo que eles vão entender que é maior do que o projeto naquele momento. Então, essas são algumas das desvantagens quando eu uso essa estrutura. Existe também a estrutura matricial. Na estrutura matricial, a organização de matriz são necessários quando há muitos projetos, né, extrapolam limites funcionais, então não dá para realizar com cada setor. Essa estrutura, chamada de estrutura matricial, os gerentes de projetos e os gerentes funcionais, todos estão subordinados ao mesmo executivo. Então eu tenho uma hierarquia e todos, tanto os gerentes de departamento quanto o gestor de projeto, estão subordinados a um executivo.
um chefe que vai estar coordenando todos, né? Os projetos das empresas passam a ser importantes na medida que eles são estratégicos para essas empresas. Então, como esse projeto ele é algo estratégico, a empresa tem um objetivo maior com a realização desse projeto, então ele passa a fazer parte da estratégia do negócio dentro dessa estrutura. E claro que, como em tudo, né, tem vantagens e desvantagens. A vantagem é o foco claro no projeto devido à existência das linhas de projeto. Então eu tenho as linhas de projetos definidas, então o foco fica claro, não há aquela subordinação aos setores como no outro modelo. Os recursos flexíveis em diferentes projetos ao mesmo tempo, porque eu tenho essa linha bem definida. Há uma adaptabilidade na autoridade do gerente de projeto de acordo com a prioridade da organização. Já que é estratégico um projeto, esse vai ter uma prioridade, porque a organização define isso de forma clara. Há a oportunidade para desenvolvimento do time, uma vez que vários projetos diferentes são conduzidos ao mesmo tempo. Então nós temos aqui uma lista de vantagens dessa forma, né? A estrutura é altamente adaptável às mudanças e aos cenários do negócio. Porque quando a alta gestão da empresa entende que esse negócio é estratégico, vai haver um apoio por parte dela. Então, torna-se mais fácil a mudança. Quais são as desvantagens? O conflito intenso entre a linha funcional, né, os departamentos e os projetos. Porque a linha funcional está subordinada também a uma gestão maior e pode haver ali conflito entre os gestores das linhas funcionais, o gestor de marketing, de RH, de produção e a gestão de projeto. A resistência na finalização do projeto, já que a maior parte dos envolvidos prefere trabalhar no projeto que no funcional. Isso pode acontecer. A empresa está com um projeto e alguém que é do departamento do marketing está trabalhando nesse projeto. Toma-se gosto por esse trabalho no projeto, e ele vai ter uma dificuldade depois, porque ele vai preferir trabalhar mais no projeto do que no trabalho funcional dele. E a empresa não pode deixar de lado o trabalho funcional. Às vezes é preciso conduzir os dois, né? A relação de comando entre as linhas de projeto funcional, ela é complexa, às vezes ela é confusa, porque eu tenho o gestor, eu tenho o gerente de projeto e eu tenho o gerente de cada área, né? Então isso pode se tornar um pouco complexo. Conflitos de prioridades pela disponibilidade de equipamentos, né, experiências profissionais, mão de obra qualificada. Então, de repente, o gerente de projeto quer requisitar um determinado especialista, mas esse está na atividade operacional dele, então pode haver um conflito de prioridade. O que é a prioridade? É o projeto ou é a operação da organização, né? A última estrutura que nós vamos falar é a organizacional de projetos. Apropriada para organizações que trabalham com projetos grandes, de longo prazo. A organização volta para os projetos, facilitando o andamento dos projetos, porque toda a sua estrutura foi confeccionada para esse propósito, né? Então, quando a gente tem uma estrutura organizacional para o projeto, a estrutura já está voltada para projetos. Quais são as vantagens dessa estrutura, né? Clara definição de autoridade através da presença do gerente de projeto. Então, o gerente de projeto possui poderes e aí é clara a definição da sua autoridade. O processo de comunicação simplificado, porque todas as pessoas se reportam ao mesmo gerente de projeto, que está focado nas metas e nos objetivos do projeto. Isso fica muito simples. Desenvolvimento de especialidades com aprendizado na atividade de projetos, né? A empresa volta para o projeto, voltada para o projeto, tem foco e prioridades diferenciadas para seus projetos, dando força para a busca do cumprimento das metas e dos objetivos de cada projeto. Tem desvantagem? Bom, segundo o especialista, a duplicação de esforços em projetos com igualdade de prioridade, sendo desenvolvidos ao mesmo tempo, pode ser uma desvantagem. No término do projeto, corre o risco de perda da equipe em função de segurança criada, né? A competição interna na empresa por poder e recursos. Então essas são algumas das desvantagens. Há também dificuldade na integração das pessoas da equipe à estrutura convencional da empresa no fim do projeto. Então essas pessoas foram todas levadas para o projeto e ao final elas têm que voltar
para a estrutura convencional. E essa readaptação, essa volta, ela é uma desvantagem, uma dificuldade. A gestão de projeto hoje, com base na evolução, né, da administração, dos conceitos, ela é muito diferente da época das pirâmides. No entanto, as pirâmides do Egito ainda trazem hoje um grande fascínio aos seres humanos, né? O homem teme o tempo e ainda o tempo teme as pirâmides.